Atos 13, vou ler apenas 3 versículos, um texto que eu sei que para muitos é familiar, muito simples, mas a despeito disso, vamos tentar extrair lições para a nossa vida a partir do texto em questão. Atos 13, 1 a 3. Se você tiver a revista atualizada, leia comigo, leremos a uma só voz esses 3 versículos, ok? Leamos. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcia de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Até aí, você pode se assentar. Mantenha a sua Bíblia aberta, por gentileza, ok? Por anos, pastores e líderes das mais diversas igrejas têm feito viagens nacionais e internacionais buscando descobrir o segredo do crescimento de determinadas igrejas evangélicas. Há alguns anos, a moda era visitar a Coreia, tentando conhecer o segredo do crescimento tão extraordinário daquelas igrejas. Em anos mais recentes, outras comunidades foram visitadas com o mesmo intuito, com o mesmo objetivo, dentre elas a Willow Creek Church, do pastor Bill Hybels, depois a Saddleback Church, do Rick Warren, a Cornerstone Church, do Francis Chan, depois a Mars Hill, do Mark Driscoll. O certo é que líderes e pastores querem descobrir o segredo do sucesso dessas comunidades, e querem não apenas descobrir o segredo, mas querem aplicar esse segredo imediatamente à sua realidade, para quem sabe ter uma igreja bem-sucedida, crescente, conhecida. A primeira igreja batista de São José dos Campos, conhecida hoje como a igreja da cidade, tem seguido desde o início o modelo do Rick Warren. O pastor Carlito Paz, quando assumiu a igreja, era uma igreja do centro da cidade, uma igreja histórica que tinha cerca de 500 membros à época, e ele queria que a igreja ganhasse uma nova identidade e começou a seguir o modelo da Saddleback, do Rick Warren, e aplicou algumas coisas daquela igreja e experimentou um crescimento extraordinário. A igreja da cidade hoje tem mais de 20 mil membros, numa cidade como São José dos Campos, que não é uma cidade grande, é uma cidade de porte médio, e ainda assim uma igreja muito significativa. E hoje, pastores têm saído para visitar aquela igreja, para tentar descobrir o segredo de tamanho sucesso. Queridos, entendo que é interessante conhecer igrejas bem-sucedidas, mas acredito que não precisamos fazê-lo se a nossa intenção é copiar métodos, como se aplicar métodos à nossa realidade pudesse trazer resultados imediatos. Até porque a gente não pode esquecer que crescimento quem dá é o Senhor. Além disso, nós não podemos esquecer que cada comunidade tem a sua peculiaridade, e nem todos os métodos podem ser importados, e nem todos os métodos podem ser adotados por nós. Por isso acredito que mais do que sair por aí buscando métodos e tentando descobrir o segredo do sucesso de algumas igrejas, devemos nos voltar para as Escrituras, percebendo o que transformou algumas igrejas do primeiro século em comunidades relevantes, que honravam a Deus com seu estilo de vida. Por isso, mais do que estudar essas igrejas bem-sucedidas, eu prefiro voltar a atenção para entender o que a palavra de Deus diz sobre as igrejas do primeiro século e o que, de alguma maneira, nós precisamos entender que elas faziam para a glória do Senhor e que devemos fazer também. Nessa oportunidade, eu quero visitar com os irmãos a igreja de Antioquia, uma comunidade que pode ensinar-nos algumas lições que eu entendo preciosas para nós, até porque nos desafiam a sermos a igreja que o Senhor deseja que sejamos.
Quando pensamos numa igreja modelo, inevitavelmente, quando a gente pensa em igreja modelo, olhando para as Escrituras, a gente olha para a igreja de Jerusalém. Atos 2, o texto que foi lido hoje pela manhã, que diz basicamente isso, que os irmãos perseveravam na doutrina dos apóstolos, do partir do pão, nas orações, que havia temor nos corações, e que da multidão dos que creram, havia um coração e alma, havia unidade no meio da igreja. No entanto, eu quero sugerir que a gente faça da igreja de Antioquia o nosso modelo, e não necessariamente da igreja de Jerusalém. Desde o capítulo 11 de Atos, Lucas deixou de falar e tratar mais detalhadamente sobre a igreja de Jerusalém, e ele começa a se deter, voltando a sua atenção e os seus olhos para uma igreja que se tornou importante no cenário cristão do primeiro século. Uma igreja que nasceu na cidade de Antioquia da Síria, uma comunidade retratada por Lucas como um importante centro da fé cristã. Antioquia da Síria era a terceira cidade mais importante do Império Romano, uma cidade que tinha cerca de 500 mil habitantes, onde o evangelho foi pregado por alguns cristãos que foram dispersos depois da morte de Estevão. Você lê sobre isso lá em Atos 11, versículo 19. Mas afinal, o que a igreja de Antioquia tinha de especial para que Lucas parasse de falar sobre Jerusalém e começasse agora a tratar com deferência uma outra comunidade, a comunidade de Antioquia da Síria? Por que isso? Lendo o capítulo 11 de Atos, descobrimos um detalhe que pode passar despercebido. Segundo Lucas, alguns profetas foram de Jerusalém a Antioquia, e um deles deu a entender que haveria grande fome em todo o mundo, e essa fome atingiu o mundo nos dias do imperador Cláudio. E de acordo com Lucas, os discípulos, conforme as suas posses, resolveram ali em Antioquia mandar ajuda para os irmãos da Judéia que estavam enfrentando necessidades. E eles o fizeram enviando uma oferta aos presbíteros por meio de Barnabé e Paulo. E aí a gente descobre o seguinte: aquela não era uma igreja como a de Jerusalém, que se tornou uma igreja em si mesmada, que não conseguiu sair das quatro paredes, só saiu das quatro paredes depois da perseguição. Mas era uma igreja que conseguia olhar além, e era uma igreja generosa, tão generosa, que sendo recém-nascida, quando descobriu que os irmãos da Judéia estavam passando por um perrengue, por aperto, os irmãos se mobilizaram, fizeram um ofertório e mandaram essa oferta para Jerusalém, para socorrer os irmãos da Judéia. Além disso, a gente não pode esquecer que ali em Antioquia da Síria, os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Alguns estudiosos acreditam que quando os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos em Antioquia, eles foram chamados dessa maneira, de forma zombeteira. O pessoal queria escarnecer daqueles homens, mas nós podemos olhar, porque o texto não fala sobre isso, podemos olhar que quando os discípulos de Jesus foram chamados pela primeira vez de cristãos em Antioquia, é porque os moradores daquela cidade perceberam que eles carregavam as marcas de Cristo, eram semelhantes ao seu Senhor. Portanto, eles foram chamados de cristãos, porque eles lembravam a figura de Jesus. Portanto, você olha e descobre que aquela era uma igreja generosa. Ali os irmãos foram chamados pela primeira vez de cristãos. E além disso, estudando o capítulo 13 de Atos, encontramos algumas marcas na igreja de Antioquia que merecem destaque e que explicam por que ela é uma igreja digna de ser copiada por aqueles que querem deixar de ser uma comunidade medíocre para tornar-se uma comunidade relevante nesses dias. Eu quero refletir sobre 3 informações dadas por Lucas e registradas no capítulo 13, ou registradas no capítulo 13, que merecem a nossa consideração nessa manhã. A primeira informação dada por Lucas está no versículo 1. Se você puder ler mais uma vez de forma uníssona comigo. Versículo 1, vamos lá? Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Ok, primeira informação que eu quero pensar do texto aqui: Antioquia possui uma liderança
comprometida com o Senhor. Essa é a primeira informação. Lendo esse texto, a gente se surpreende com o registro feito por Lucas. Ele começa falando sobre a liderança daquela igreja. E conquanto Lucas, nesse primeiro momento, mencione 5 líderes pelo nome, e alguns deles nos sejam desconhecidos, ainda assim, ele começa essa lista de 5 nomes dos líderes daquela igreja, e termina aquela lista com homens extraordinários. Ele começa com quem a lista? Olha aí para a sua Bíblia. Havia naquela igreja profetas e mestres. Quem era o primeiro? E quem era o último? Saulo. Ele começa e termina com homens extraordinários. E vamos lá, Barnabé. Eu acho que a gente não precisaria falar muito sobre Barnabé, o filho de consolação, um homem desprendido. Em Atos 4 ele é apresentado como aquele que vendera parte do seu patrimônio para dar à igreja, para dedicar à igreja do Senhor Jesus. Além disso, quando a igreja é plantada em Antioquia da Síria, a liderança em Jerusalém decidiu enviar Barnabé àquela igreja para pastorear e para assistir os novos convertidos. E Lucas diz que Barnabé foi escolhido para ser esse pastor, o primeiro pastor daquela igreja, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo, cheio de fé e humilde. Portanto, entenda que líder extraordinário, que pastor maravilhoso era esse tal de Barnabé. Poderíamos falar mais coisas. Quando Saulo, depois de convertido, depois de ficar algum tempo na região da Arábia e deseja chegar em Jerusalém para conversar com os apóstolos, os discípulos ficaram assustados e ninguém queria ver a cara de Saulo de Tarso, porque ele era conhecido como perseguidor da igreja. Talvez ele estivesse armando alguma arapuca para a igreja de Jerusalém, para a sua liderança. E aí Barnabé vai e diz para a liderança: esse sujeito se converteu. E ele acolhe Saulo de Tarso. Quando o trabalho começa em Antioquia, as pessoas começam a se converter. Barnabé foi enviado. E Lucas nos dá conta de que houve crescimento na igreja. E sabe qual foi a primeira providência de Barnabé, quando viu que a igreja estava crescendo demais? Foi atrás de Saulo de Tarso, para ajudá-lo no pastoreio da igreja. Esse era Barnabé, um sujeito desprendido, que encabeça essa lista, mostrando que ele era um líder e um dos líderes mais importantes da igreja naquele momento. Quando a lista começa com o nome de Barnabé e não de Saulo, isso aponta para a liderança especial de Barnabé. Ele era o grande líder naquele momento da igreja de Antioquia. Mas a lista continua e diz que existia um tal de Simeão, conhecido como Níger. Não sabemos muita coisa de Simeão, além do fato dele ter recebido um apelido, Níger, que se fosse traduzido aqui para o nosso contexto, ele seria chamado de negão, porque Níger fala sobre a cor da pele dele, negra. Portanto, na intimidade da comunidade da fé, nós temos um diácono lá chamado Fábio Lima. Mas normalmente, quando a gente brinca com ele, ele é chamado por nós de negão. O negão chegou aí. Por causa da intimidade. A nossa secretária Poliana é chamada pelos mais antigos de neguinha. E olha, anos, e não tem nada de pejorativo. É só um jeito carinhoso de tratar o pessoal na sua intimidade. E lá naquela igreja existia um tal de Simeão. E a única coisa que destaca é que ele era negro, Níger. O negão da igreja, Simeão, o negão. Aí você continua e descobre que tinha um Lúcio de Cirene. E a única coisa que a gente sabe dele é que ele era um sirineu. Como aquele homem que ajudou Jesus a carregar a cruz. E alguns estudiosos acabam especulando e dizendo que talvez esse Lúcio fosse o mesmo que carregou a cruz de Jesus. E você continua e lê e descobre que existe um Manaém, colasso de Herodes o tetrarca. O nome de Manaém é significativo. Consolador, significado do seu nome. E segundo Lucas, ele era colasso de Herodes, ou seja, ele foi criado com Herodes. Ele era um irmão de criação de Herodes o tetrarca. Um sinal
de que gente da elite e do poder estava se aproximando do Evangelho e conhecendo Cristo Jesus. E na igreja de Antioquia tinha um sujeito desse tipo. E ali se encerra dizendo que um dos líderes da igreja era Saulo de Tarso, que se tornará o maior bandeirante da fé cristã, da igreja cristã do primeiro século. Mas note que Lucas não apenas mencionou os nomes dos 5 líderes da igreja, mas ele fez questão de identificá-los como profetas e mestres, revelando que eles não eram homens comuns, mas tinham uma vocação especial da parte do Senhor. Eles foram chamados, como o apóstolo Paulo diz em Efésios 4, 11 e 12, para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Eles foram chamados para a edificação do corpo de Cristo. Esses eram os líderes na igreja de Antioquia, uma liderança comprometida com o Senhor, profetas e mestres, homens com vida santa, homens obedientes ao Senhor, tementes ao Senhor. Mas você pode notar que, além de tudo isso, a liderança da igreja de Antioquia era eclética. Uma igreja que rompera com o preconceito racial, social, e que acolhera entre os seus líderes até mesmo um perseguidor da igreja, um ex-perseguidor da igreja, como Saulo de Tarso. Portanto, uma igreja comprometida, uma igreja que tinha uma liderança comprometida com o Senhor. Mas encontramos uma segunda informação muito simples, lá no versículo 2, se você puder ler comigo, a uma só voz, vamos lá? E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Segundo a informação, Antioquia era uma igreja piedosa, uma igreja piedosa. Essa é a segunda informação trazida por Lucas, que é igualmente importante. Quando eu falo sobre piedade, falo sobre essa igreja que teme a Deus e anda aos pés do Senhor, em comunhão com o Senhor, na dependência do Senhor. E aí o versículo 2 sinaliza nessa direção. O texto diz que eles se reuniam e estavam reunidos para fazer o quê? O que é que diz aí? Veja lá, ele começa assim: e servindo eles ao Senhor. O que é que eles faziam? Serviam ao Senhor, ok, mas infelizmente essa tradução não é a mais adequada, porque servir ao Senhor é muito vago. Na verdade, o que o texto original está querendo dizer, quando afirma que eles serviam ao Senhor, é que eles serviam em adoração ao Senhor. O verbo aqui usado era o mesmo verbo usado no serviço dos sacerdotes no templo do Senhor. Ou seja, o que Lucas está dizendo é que aqueles irmãos estavam adorando a Deus, estavam prestando culto ao Senhor. Na verdade, este era o hábito em Antioquia. A igreja se reunia para adorar a Deus, não para ser entretida, não para ser distraída, não para ter o ego massageado, mas para adorar o Senhor, bendizer o nome do Senhor. Às vezes a gente se reúne como igreja e a gente vem para a igreja porque a gente quer ouvir uma mensagem que acalente o nosso coração, console a nossa alma, ok, nada contra isso. Mas quando a igreja se reúne, o primeiro objetivo da igreja deveria ser o desejo de adorar a Deus, de exaltar o nome do Senhor. E quando a gente se reúne para adorar a Deus como o desejo mais importante do nosso coração, de quebra Deus ainda fala ao nosso coração, nos exorta, nos consola, nos corrige, traz uma palavra que traz um bálsamo para a nossa vida. Mas a gente não pode se reunir como igreja para dizer o seguinte: hoje vai ser a noite do poder, hoje as coisas vão ser... Não, venham para adorar a Deus. Esse deve ser o objetivo primário da igreja. E quando a igreja se reúne para adorar o nome do Senhor, ela se torna fiel ao Senhor, porque nós fomos chamados para adorá-lo. E de quebra ele pode fazer coisas extraordinárias, mas o primeiro objetivo deve ser a adoração do Senhor. E quando você olha para a igreja de Antioquia, aquela igreja se reunia para isso, para adorar a Deus, uma igreja piedosa. Mas Lucas diz que aqueles irmãos jejuavam, e ele não diz oravam, mas diz o seguinte: servindo eles ao Senhor, diz o Espírito Santo: separai-me, mas diz que eles estavam jejuando, versículo 2, jejuando.
No entanto, conquanto Lucas omita a palavra oração no versículo 2, nós podemos entender que eles estavam jejuando e orando, porque é sabido que jejum sempre esteve atrelado, sempre esteve associado à vida de oração. Portanto, é possível dizer que aquela igreja tinha o hábito de adorar a Deus, mas também tinha o hábito de jejuar e orar. A igreja de Antioquia, portanto, não era uma comunidade afeita ao oba-oba, tão comum em muitas comunidades evangélicas em nossos dias, nem era uma igreja fria, superficial, mas era uma igreja piedosa, que vivia aos pés do Senhor, era uma igreja que orava, adorava e jejuava. Era o tipo de igreja. Mas o versículo 2 continua: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Aquela igreja era sensível à voz do Espírito Santo, sensível à voz de Deus. Lucas começa dizendo: servindo eles ao Senhor, ou seja, enquanto a igreja estava reunida em adoração, o Espírito Santo disse: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Meu querido, o ambiente mais adequado para que você ouça a voz do Senhor é o ambiente marcado pela adoração, é o ambiente marcado pela exposição da palavra. Se você quiser ouvir a voz de Deus, abra a Bíblia, leia a palavra, estude a palavra, medite na palavra. Deus continua falando à sua igreja, você não precisa ouvir um cochicho de Deus, abra a palavra, porque Ele vai falar ao seu coração. O ambiente mais adequado para ouvirmos a voz de Deus, entendermos o propósito de Deus para nós como igreja, é esse lugar, quando nos reunimos para adorar o Senhor e para estudar a sua bendita palavra. Aquela igreja de Antioquia ouvia a voz do Senhor. Era essa igreja em adoração, que jejuava e que orava. A igreja de Antioquia é uma igreja digna de ser copiada por nós, porque era uma igreja piedosa, que desfrutava da intimidade do Senhor. E a terceira e última informação, eu vou ler o versículo 2 só, e depois eu quero que você leia comigo o versículo 3, ok? E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Leia, por favor. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Terceira informação: Antioquia era uma igreja o quê? Obediente. Preste atenção, meu querido. Eu conheço crentes que gostariam de ter experiências extraordinárias com Deus, de sentir arrepios na hora do culto ou coisa do tipo. Mas curiosamente, muita gente que tem esse tipo de anseio, depois até de passar por algumas experiências, permanecem do mesmo jeito. Arrepios e lágrimas não mudam o coração dessas pessoas. Porque no final das contas, quando elas saem do templo, elas continuam as mesmas. Não têm compromisso com o Senhor, não têm vida santa, não são fiéis ao Senhor, não obedecem ao Senhor. Quando nos deparamos com Atos 13, percebemos que a igreja de Antioquia não era apenas uma comunidade sensível à voz de Deus, como diz o versículo 2, mas era uma igreja obediente à voz do Senhor. Às vezes, quando descobrimos a vontade de Deus para a nossa vida, ela nos desconcerta. Portanto, quando você ora de Deus, revela a tua vontade, mostra a tua vontade para a minha vida e tudo mais, esteja preparado para ouvir a voz de Deus, que pode ser desconcertante. Deus pode apontar em algumas direções, por meio da sua bendita palavra, que você vai tremer nas bases. Vocês lembram de Jonas? Jonas foi chamado pelo Senhor para ir para onde? Para Nínive. E ele sabia qual era a vontade de Deus, estava explicitado, ele tinha convicção, ele não conseguia entender o que Deus queria com aquela história, mas ele sabia que a vontade de Deus é que ele fosse para Nínive. Ele foi para onde? Não, ele não foi para Tarsis, ele queria ir, né? Porque ele não foi não, mas ele comprou passagem para ir para Tarsis. A vontade de Deus o desconcertou, ele falou: que negócio esquisito ir para um bando de assírio, e os assírios eram conhecidos como homens violentos, pagãos, que não tinham qualquer temor de Deus no coração. Jonas, um nacionalista inveterado, não tinha o menor interesse de ser bênção na vida de pagão, e ele tenta fugir.
A vontade de Deus às vezes nos desconcerta, porque Deus nos manda para alguns lugares que a gente de repente diz, mas para cá, tem certeza, Senhor? É isso mesmo. A igreja de Antioquia, reunida em adoração, uma igreja que jejuava e orava ao Senhor, descobriu que o Senhor tinha um novo projeto para 2 dos membros do colegiado pastoral daquela comunidade. Aí no versículo 2, na verdade, depois do versículo 3, o que acontece? O Senhor deu a seguinte ordem àquela igreja, versículo 2: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Quem era o Barnabé e Saulo? Você olha e fala, quem era Simeão? O negão. Lúcio, de Cirene. Manaém, irmão de criação de Herodes. Você não sabe mais nada. Não sabe como eles pregavam, como pastoreavam, como serviam a igreja. E aí você lê sobre Barnabé e descobre que Barnabé era um sujeito extraordinário. Era um sujeito diferenciado. Você olha para Saulo, e o que dizer de Saulo ou Paulo? E o Senhor diz, separai-me, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. O Senhor está dizendo que os 2 pastores mais importantes daquela igreja, os 2 pastores mais conhecidos daquela igreja, mais influentes daquela igreja, mais extraordinários daquela igreja, deviam pegar a estrada, porque o Senhor tinha um novo projeto para eles. Eu fico imaginando como aquela notícia deve ter chegado aos ouvidos dos membros da igreja de Antioquia. Aquela notícia deve ter caído como uma bomba. Eu estou dizendo isso porque se fosse conosco, a gente ia se sentir meio perturbado com essa história. Ninguém quer perder os seus melhores líderes para um novo ofício, para uma nova igreja, para uma nova cidade, para um novo campo. Mas era o que o Senhor estava dizendo. E ainda assim, quando lemos o versículo 3, descobrimos que os irmãos obedeceram à ordem do Senhor, mesmo que aquela ordem fosse desconcertante. Versículo 3 diz, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Jejuando e orando, ao que tudo indica, os irmãos, quando ouviram a ordem do Senhor, começaram a orar pelos 2 missionários, começaram a orar pela comunidade, que ficaria sem os seus mais importantes pastores naquele momento. Versículo 3 diz que os irmãos obedeceram ao Senhor sem pestanejar. Lendo o relato de Lucas, eu fico impressionado, porque os irmãos de Antioquia não disseram, Senhor, o Senhor tem razão, o Senhor não quer mandar Lúcio, Manaém, Senhor, vamos negociar esse negócio aqui, vamos tratar melhor desse negócio, Senhor. Os irmãos não questionaram a ordem divina, antes, sem pestanejar, obedeceram ao Senhor e enviaram 2 expoentes daquela igreja para o campo missionário. Versículo 3 diz que eles impuseram-lhes as mãos e os despediram. E quando o texto diz que a igreja impôs as mãos sobre Barnabé e Saulo, nós podemos entender que eles estavam apoiando aqueles 2 missionários, entendendo que de fato o Senhor os chamara. Quando a igreja impôs as mãos e orou por Barnabé e Saulo, a igreja de Antioquia estava se comprometendo a ser parceira daqueles missionários, certamente ajudando-os, inclusive, em seu sustento durante a jornada missional. E quando a gente olha para essa história, a gente acaba descobrindo que a igreja de Antioquia se tornou uma plantadora de igrejas, um celeiro de missionários. Dali Barnabé e Saulo saíram, dando início à primeira viagem, que redundou na segunda viagem, na terceira viagem, e você começa a ler o restante de Atos a partir do capítulo 13, e você consegue perceber quanta igreja foi plantada em Antioquia da Pisídia, foi plantada em Berém, em Tessalônica, em Filipos. Você vai percebendo o resultado daquelas viagens missionárias, gente se convertendo, gente sendo transformada pelo Evangelho de Jesus. Aquela igreja se tornou um celeiro de missionários. E o que me surpreende é que enquanto Jerusalém demorou para obedecer a Deus, Atos 1:8, quem se lembra aí para recitar? Atos 1:8, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, aonde? Jerusalém, Judeia, desculpa o L, viu? Não tem nada a ver, viu? Só é 2 mesmo que eu faço naturalmente.
Então, Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Aí você vai lendo Atos dos Apóstolos. E sabe o que você descobre? Até o capítulo 8, a igreja não saiu de Jerusalém. E como sair de Jerusalém? Quem eram os pastores daquela igreja? Pedro, Tiago, João, André, Bartolomeu, Mateus. Olha a pastorada. Aqueles que andaram com Jesus eram os pastores daquela igreja. E o Senhor foi acrescentando, eram 120, 3 mil, 5 mil. Se chegar ao capítulo 6, certamente a igreja contava com cerca de 20 mil membros, segundo alguns estudiosos. Portanto, imagine que igreja crescente e com uma liderança extraordinária. Como não querer ouvir Pedro pregando e falando sobre as experiências que ele teve com Jesus? Já pensou ouvir sobre andar no mar da Galileia? Já pensou ouvir o relato ali de um dos apóstolos que viu Jesus multiplicando pães e peixes? Já pensou ser pastoreado por homens desse naipe? Só que essa igreja, sendo pastoreada com esses homens, não cumpriu Atos 1:8. Sabe quando eles foram cumprir Atos 1:8? Em Atos 8:1, só para você não esquecer. Atos 1:8 só foi cumprido em Atos 8:1. E o que aconteceu ali? Estevão foi morto. E houve perseguição contra a igreja. E quando a perseguição veio, aí os irmãos saíram pela Judéia e foram até Samaria. E por causa disso, a igreja chegou em Antioquia, por causa da perseguição. Percebeu? A igreja tardou a obedecer. E aí você olha para Antioquia e o Senhor disse: separai-me Barnabé e Saulo. E sabe o que os irmãos fizeram? Vão-se embora. O Senhor mandou, vão-se embora. Separaram imediatamente, obedeceram sem detença. Antioquia era uma igreja obediente ao Senhor. Infelizmente, nossas igrejas anseiam experimentar mudanças, utilizando novos métodos. Nada contra métodos, não me entendam mal. Eu entendo que métodos têm o seu lugar no meio da igreja. No entanto, mais do que novos métodos, se quisermos que a igreja seja uma comunidade crescente, saudável e que faça diferença onde o Senhor a plantou, mais do que métodos, precisamos de um novo coração, precisamos de uma metamorfose realizada em nossa mente e nosso coração. Significa dizer, queridos, se quisermos fazer diferença na história, precisamos de uma liderança comprometida com o Senhor. Precisamos de líderes crentes, comprometidos com Deus. Ontem falamos aos irmãos sobre presbíteros aqui, eu falei sobre isso. Precisamos de líderes que amem a Deus acima de todas as coisas. Precisamos de líderes que busquem a glória de Deus. Precisamos de líderes piedosos, de oração, que jejuam, que estudam a palavra, que participam ativamente da vida doméstica da igreja. Precisamos de líderes que vistam a camisa do reino. Do reino. Porque às vezes a gente veste a camisa da igreja. Sou da igreja tal. A gente tem que vestir a camisa do reino, porque a gente vai trabalhar para o Rei dos Reis. É desse tipo de liderança que nós precisamos. Uma liderança comprometida com o Senhor. Mais do que isso, precisamos ser uma igreja piedosa. Precisamos ser uma igreja conhecida como aquela igreja que tem uma vida devocional séria, consistente, que ora, que jejua, que vive aos pés do Senhor. Uma coisa que eu fiquei feliz lá em Campina Grande é que, chegando na igreja, eu entendi logo de cara que aquela igreja tinha muita gente piedosa. A gente tem lá um grupinho chamado Plantão de Oração, com umas senhorinhas que oram, choram. Tem uma lá com mais de 93 anos, Dona Terezinha, que de vez em quando o pessoal tenta não mandar alguns pedidos para ela, porque ela se envolve tanto com a dor do outro, que daqui a pouco ela tem problema, pico de pressão. Mas é uma dessas mulheres de oração. Quando chegamos à igreja, eu conheci o grupo e falei: vou mandar minha mulher para lá. Eu sabia que ela ia se identificar. Então ela é a caçula da turma, viu? Falei só velhinha, mas tem uma jovem lá na turma. E ela faz parte desse plantão. E essas mulheres
intercedem todo dia pela igreja, pelo pastor, chegam pedidos e elas estão intercedendo. E eu descobri que o pessoal lá de Campina Grande, uma parte boa da igreja gosta de orar. E eu fiquei feliz porque encontrei nesse sentido uma igreja piedosa. E precisamos ter uma igreja piedosa, que viva aos pés do Senhor, que estude a palavra. Eu descobri que o pessoal lia mais Bíblia do que aqui em Caruaru. E procurava se informar mais. O pessoal lá devora livro. Precisamos de igrejas piedosas, fazendo a vontade de Deus, se quisermos fazer a diferença no mundo onde o Senhor nos colocou. Terceiro, precisamos ser uma igreja sensível à voz de Deus. A melhor maneira de ouvir a voz do Senhor, a melhor maneira de descobrir a vontade de Deus, é estudando a sua palavra. Eu sei que alguns se debruçam sobre livros de teologia, porque desejam ampliar o seu arcabouço de conhecimento teológico. Eu sei que alguns estudam história da igreja, exegese, hermenêutica, homilética. Estude mesmo, meu querido. No entanto, acima de tudo, precisamos estudar a palavra de Deus, pois nela podemos ouvir a voz de Deus. Precisamos voltar às Escrituras para ouvirmos a voz inconfundível do Senhor. Eu termino dizendo: precisamos ser uma igreja obediente ao Senhor, mesmo que a vontade do Senhor nos seja custosa. Eu fico imaginando o Senhor dizendo o seguinte para a IPBU: filhos, dezembro de 2024, está na hora de liberar o Otávio para um novo projeto. O que vocês fariam? E aí, o que vocês fariam? Alguns já estão dizendo, graças a Deus, vá-se embora. O que vocês fariam? O que vocês fariam? A igreja do Senhor precisa obedecer à voz do Senhor, mesmo que isso seja desafiador, mesmo que isso seja doloroso, mesmo que isso seja desconcertante. Que Deus nos conceda ser mais do que uma igreja mediana, mas que a gente seja uma igreja relevante para a glória dele. Que Deus nos abençoe.